Olá, nesse dia 16 de agosto comemoramos um dos santos, São Roque, santo protetor contra as pestes e as pragas. Roque nasceu no ano de 1295 na cidade de Montpellier, na França, em uma família rica de nobreza da região. Outros dados sobre a sua vida e ascendência não são precisos. O que sabemos é que ao certo é que ele ficou órfão na adolescência, vendeu toda a herança e distribuiu o que arrecadou entre os pobres. Depois disso, viveu como peregrino andante, percorreu a França com destino a Roma. Mas antes disso, Roque deparou-se com regiões infestadas pela chamada peste negra, que dizimou inúmeras pessoas, que devastou quase todas as populações da Europa no final do século XIII e início do século XIV. Era comum ver à beira das estradas pequenos povoados só de doentes que foram isolados do convívio das cidades para evitar o contágio. Lá, eles viviam até morrer, abandonados à própria sorte e sofrendo dores terríveis, enxergando os pobres, criaturas, o verdadeiro rosto de Cristo. Roque atirou-se de corpo e alma na missão de tratá-los. Iluminado pelo Santo Espírito, em pouco tempo adquiriu o dom da cura, fazendo inúmeros prodígios. Fez isso durante 2 anos, ganhando fama de santidade. Depois partiu para Roma, onde durante 3 dias rezou sobre os túmulos de São Pedro e São Paulo. Depois, por mais alguns anos, peregrinou por toda a Itália setentrional, onde encontrou um vasto campo de ação junto aos doentes incuráveis. Cuidando deles, descuidou-se de si próprio. Certo dia, percebeu uma ferida na perna e viu que fora contaminado pela peste. Assim, decidiu refugiar-se sozinho em um bosque, onde foi amparado por Deus. Roque foi encontrado por um cão que passou a levar-lhe algum alimento todos os dias, até que seu dono, curioso, um dia o seguiu. Comovido, constatou que era seu cão que socorria o pobre doente. O homem, que não reconheceu em Roque o peregrino milagreiro, a partir daquele momento cuidou da sua recuperação. Restabelecido, voltou para Montpellier, que, na ocasião, estava em guerra. Tido como espião, foi preso e levado para o cárcere, onde sofreu calado durante 5 anos. No cárcere, continuou praticando a caridade e pregando a palavra de Cristo, convertendo muitos prisioneiros e aliviando suas aflições até morrer. Diz a tradição que, quando o carcereiro, manco de nascença, tocou com o pé o seu corpo para constatar se realmente estava morto, ficou imediatamente curado e começou a andar normalmente. Esse teria sido o primeiro milagre de Roque após seu falecimento, ocorrido em 16 de agosto de 1327, na prisão de seu país de origem. O seu culto foi reconhecido em 1584 pelo Papa Gregório XIII, 13º, que manteve a sua festa no dia de sua morte. Hoje, as relíquias de São Roque são veneradas na belíssima basílica dedicada a ele em Veneza, Itália, sendo considerado o santo protetor
contra as pestes. Por causa da sua história impressionante, São Roque tornou-se o padroeiro dos cirurgiões, dos inválidos, dos doentes, protetor contra a peste, protetor contra as doenças contagiosas e até protetor dos cães. Sua festa então passou a ser celebrada no dia 16 de agosto. São Roque nasceu em Montpellier no começo do reino de Filipe o Belo, de um gentil homem chamado João, sua mãe chamada Libéria, que pediu muitas vezes um filho a Deus, pôs todos os cuidados em lhe inspirar a piedade cristã desde o berço. Roque, cujas inclinações se dirigiam para a virtude, viveu nessa primeira idade numa grande pureza de costumes e habituou o corpo ainda tenro a suportar a abstinência e outras mortificações. Tendo perdido o pai e a mãe na idade de 20 anos, viu-se senhor de grandes riquezas, distribuiu aos pobres o que podia dispor, deixou a administração dos fundos de terra a um de seus tios, afastou-se do país e encaminhou-se para Roma, com vestes de peregrino e de mendigo. Atravessando a Toscana, soube que a peste tinha chegado à cidade de Aquapendente. Foi para lá oferecer-se para servir aos pestilentos. Seguiu a peste a Cesena, a Rídime e, por fim, a Roma, servindo por toda parte sem cessar os que por ela eram atingidos, quando seu desejo era fazer a Deus o sacrifício de sua vida naquela espécie de martírio. Depois de ter se sacrificado vários anos e em várias cidades de Lombardia, caiu doente em Placência. Para não incomodar os outros doentes do hospital, pelos gritos involuntários que lhe arrancavam as dores intermináveis, arrastou-se até uma cabana na entrada de um bosque. Um gentil homem chamado Gotardo, que morava na vizinhança, deu-lhe as coisas necessárias. Deus recompensou um e outro, deu a Roque uma saúde perfeita e Gotardo, comovido por seus exemplos de virtudes, resolveu deixar o mundo para servir a Deus. No retiro, São Roque, saindo da Itália, voltou a Languedoc com o hábito de peregrino e foi hospedar-se numa aldeia que tinha pertencido a seu pai e que ele mesmo tinha cedido ao tio. Como se estava numa espécie de hostilidades, narra-se que foi preso por um espião e levado ao juízo de Montpellier, que era seu mesmo tio, e que o pôs na prisão, sem o conhecer. Roque, que só aspirava a viver oculto em Deus, no meio de humilhações e sofrimentos, ficou 5 anos naquela prisão, sem que ninguém se lembrasse de esclarecer aquele negócio, e sem ele mesmo dissesse, mesmo que se tivesse preocupado. Ele não estava, ele simplesmente queria servir. Morreu, segundo a opinião mais comum, no dia 16 de agosto de 1327, e a sua memória tornou-se célebre pelos milagres que o invocara desde então contra epidemias. Seu nome foi inserido ao martirológio romano no dia 16 de agosto também. Te convido agora a fazer comigo uma das orações de São Roque, pedindo livramento contra doenças infecciosas.
São Roque, que vos dedicaste com todo o amor aos doentes contagiados pela peste, embora também o tenhais contraído, dai-nos paciência no sofrimento e na dor. São Roque, protegei não só a mim, mas também aos meus irmãos e irmãs, livrando-nos de doenças infecciosas. São Roque, intercedei por nós. Faremos agora uma oração de São Roque para a cura. Vamos lá? Ó Deus, por intercessão de São Roque, curai as feridas do corpo e curai as feridas da alma. São Roque, vós que não tivestes medo de se dedicar de corpo e alma aos cuidados dos doentes, e como prova de vossa fé e confiança, contraíste a doença, mas Deus não o abandonou. Intercedei por mim, por minha família, e aqui você coloca a pessoa que está necessitando da cura. Cita o nome, para que Deus também possa ajudá-lo. Amém. São Roque também é o santo protetor dos animais, como os cães. Se você tem um cãozinho de estimação, te convido agora a fazer comigo esta oração. Falo-te hoje, São Roque, porque o meu cão está gravemente doente e requer a sua intervenção divina para a sua completa cura. Protetor dos cães, você tem dedicado seu trabalho para defendê-los de todo o mal, e eu te imploro hoje, salve o meu cão. Aqui você diz o nome do seu cãozinho e intercedei junto a Deus Pai pelo meu cãozinho. Amém. Se esta oração te ajudou, te convido a compartilhar com as pessoas que você ama. Se você ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva. Temos vídeos novos todos os dias e deixe o seu comentário. Gratidão, Lili Marlene.